Dia seguinte, pós-derrota, nunca é legal, mas eu tenho informações sobre Dudu no Fluminense. Que história é essa, torcedor tricolor? Informação também sobre declaração de Mano Menezes, postagem polêmica de jogador do Fluminense após a partida. Eu vou falar também da classificação do Campeonato Brasileiro para ver como ficou a situação do Fluminense, tá certo? Então deixa o seu like, ative as notificações. Comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, mas o like é fundamental pra gente continuar e bater o mais rápido possível 45 mil inscritos. Vou começar falando da declaração do Mano Menezes, porque o Fluminense perdeu para o Juventude na tarde deste domingo. 2 gols em 3 minutos. De novo o Fluminense sucumbe no Alfredo Jaconi. É um tabu, é uma escrita inacreditável. E o Mano Menezes em coletiva, pessoal, ele acredita que faltou maturidade ao time do Fluminense para sustentar a vantagem conseguida no primeiro tempo. Ele culpou o descontrole emocional da equipe pelo resultado. Estava seguro, porque o Thiago Santos tinha uma disputa mais parelha com o Lucas Barbosa, mas ele teve a câimbra e tivemos que mexer 2 vezes. Foram as mexidas finais. Ao meu ver, o jogo teria que ser parado por conta das câmeras do Thiago. Para mim, o jogo deveria ter sido parado. Toda vez é um critério diferente, demorando para fazer a alteração. O time se descontrolou e tomou 2 gols em 2 minutos. O jogo poderia ter um encaminhamento final melhor. A gente precisa ter mais maturidade, não pode tomar 2 gols em 2 minutos. Faltou experiência, nas palavras do Mano Menezes. Realmente, o Fluminense não pode, e assim, nenhuma equipe profissional, né, pode tomar 2 gols em 2 minutos, seja qual nível ela for. Equipe profissional, base, cara, não existe você tomar 2 gols em 2 minutos. Ainda mais a gente está falando do Fluminense contra o Juventude, um jogo controlado. O Fluminense dominou as ações do jogo. E em mais um apagão, já tinha acontecido contra o próprio Juventude na Copa do Brasil, aquele apagão no início do segundo tempo que a gente tomou 3 gols em um espaço curto. Cara, inacreditável. E aqui eu vou criticar o Mano Menezes. Ele é um grande responsável, um dos grandes responsáveis pela recuperação do Fluminense no campeonato. Concordo com isso, não quero tirar os méritos, nem vou. Mas o Mano Menezes ontem fez mexidas muito duvidosas. O Bernal estava muito bem. Ah, mas o Bernal estava amarelado, meu amigo. Se você tirar jogador só porque ele está amarelado, vai ficar complicado. Imagina só, o Thiago Silva tomou cartão amarelo no início do jogo. Vai tirar o Thiago Silva para botar outro zagueiro sem cartão? Vai botar o Manuel, tá um tempão sem jogar porque ele está sem cartão? Não, pô. O Bernal é um especialista da função, é um volante, tá mais do que acostumado a jogar pendurado no jogo. Por mais que ele seja jovem, mas tem bagagem, né? Defensor, seleção, de base uruguaia. Pô, eu não entendi aquela mexida ali, né? E aí improvisou o Thiago Santos, aquilo ali nem é o problema, improvisar o Thiago Santos. Mas colocar o Felipe Melo. Eu adoro o Felipe Melo, foi muito importante na passagem dele pelo Fluminense, mas hoje o Felipe Melo não aguenta jogar mais 30 minutos de futebol, gente. Não dá, a gente tem que falar a verdade aqui. Felipe Melo não tem mais condições de jogar partidas profissionais por grandes períodos, vamos dizer assim. Acho que 30 minutos é muito para ele, é o máximo que ele pode conseguir. Acho que nem 30 minutos hoje ele consegue. Ele saiu do jogo ontem exausto. E para mim falhou no gol, pelo menos no segundo. Ele corta mal, não consegue cortar a bola vindo de um lateral. O Fluminense tomou um gol de lateral, gente. Inadmissível isso. Não tem condições disso acontecer. E o lance do escanteio, o jogador do Ronaldo, né, que até foi especulado aqui na época que o Roger Machado estava dirigindo o Fluminense, revelado pelo nosso rival da Lagoa, sobe sozinho. E aí, cara, o Fluminense estava em 13º, passando o Juventude, abrindo 5 pontos da zona do rebaixamento. Ia dar uma tranquilidade pra gente encarar o Atlético Mineiro, jogar com o Botafogo com um pouquinho menos responsabilidade e toma 2 gols em 2 minutos. E aí agora a gente volta com a corda no pescoço. Contra o Atlético Mineiro na Libertadores. Partida contra o Botafogo que tá brigando pelo título, a gente já não consegue ganhar. O Botafogo tem um tempo. O time do Botafogo é muito bom.
Cara, o banco do Botafogo é muito bom, muita gente qualificada. O último jogo assistido do Botafogo contra o Corinthians. Cara, Alex Telles, Alan, Tietê, Tiquinho Soares, Matheus Martins, Oscar Romero, todo mundo no banco para entrar, para jogar. É um elenco muito... Hoje o Botafogo é um time, um elenco, joga muito mais que o Fluminense e a gente vai ter essa responsabilidade de vencer no clássico que a gente já não vence tem tempo. O Botafogo engatou 5 vitórias seguidas aí contra o Fluminense. Então, um resultado péssimo para o Fluminense. Não gostei das mexidas do Mano Menezes. Achei que retraiu o time demais. O time deixou de jogar, a gente ficou sem o contra-ataque. Ele, né, contra o Atlético Mineiro lá, que a gente ganha de 2-0, ele faz uma linha de 5 lá, mas o Fluminense ainda tinha um contra-ataque, por isso que a gente fez o segundo gol com o Ares. Nesse jogo contra o Juventude a gente ficou sem contra-ataque, isso não pode acontecer. Uma coisa é você esperar espetar no contra-ataque, outra coisa é você não jogar futebol. Ontem no segundo tempo o Fluminense não jogou contra o Juventude, o Fluminense retorna aos trabalhos nessa segunda-feira à tarde, 3h30 da tarde. Amanhã treina 9h30 da manhã, visando a preparação contra o Atlético Mineiro. Cheguei a comentar no primeiro tópico sobre o posicionamento do Fluminense enquanto estava vencendo o Juventude. Vou colocar a classificação na sua tela, torcedor. Olha como que ficou a situação. Resta uma partida nesta rodada, será hoje, Internacional e Cuiabá, 8 horas no Beira-Rio. Então a gente vai torcer aí para o Internacional vencer o Cuiabá, para segurar o Cuiabá, porque o Cuiabá vencendo pode chegar a 25, ser outra equipe aí no cangote do Fluminense. Olha só, cara, que situação, Fluminense. Ele poderia ter passado o Criciúma, o Grêmio e o próprio Juventude empatar em pontos com o Atlético Paranaense. E perdeu essa oportunidade. A gente estava com o jogo controlado. E é isso que eu lamento, porque a gente vai ter jogos difíceis, né? E o Juventude era um adversário direto. O Fluminense só venceu o Cuiabá desses times aí de baixo. Só o Cuiabá agora no segundo turno. Perdeu para o Atlético Goianiense em casa, perdeu para o Vitória em casa, perdeu para o Corinthians e empatou em casa, empatou com o Criciúma fora, perdeu para o Grêmio e perdeu e empatou com o Juventude. Então, assim, é uma campanha muito ruim do Fluminense contra os seus adversários diretos, cara. Jogo de 6 pontos pro Fluminense. Não dá pra gente ficar perdendo ponto pra essa galera de baixo. E aí, agora, 25 jogos, o Fluminense precisa fazer mais um, né? Já tá na rodada 26. O Vitória, o Corinthians já tem 26, o Atlético Goianiense também, mas o Cuiabá tem 24, vai fazer o 25º jogo hoje e vai ficar faltando um. Para também o Cuiabá pode chegar perto aí do Fluminense, quem sabe com 2 vitórias fazer 28 pontos, né? Esse é um cenário perigoso pra gente. Então o Fluminense vai entrar com essa responsabilidade contra o Botafogo de vencer para, né, respirar nessa zona, ficar longe da zona de rebaixamento, porque na próxima rodada a gente já pode entrar. Joga um clássico difícil contra o Botafogo e aí o Corinthians vence o seu jogo, ou o Vitória, pode complicar e muito a nossa situação. Agora eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos por aqui. Um abraço para o Luiz Antônio de Itaguaí, Jairo Afonso de Carobinha, no Rio de Janeiro, para o Fulucata de Cataguases, Minas Gerais, o Jailson do Acre, valeu demais, o Vanderlei de Petrópolis, o Marcos Afonso do Rio de Janeiro e pro Felipe de Dallas, no Texas, lá nos Estados Unidos, valeu demais. Deixe o seu like, ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo da Central Fluminense. Aí no comentário fixado tem o link da Central Fluminense no nosso canal do WhatsApp. Segue a gente lá que você vai ficar com todas as informações do Flu na palma da sua mão. Não perca essa oportunidade, torcedor tricolor. Agora eu vou falar de uma informação que está saindo, tá rodando aí a internet. Muitos torcedores do Fluminense perguntaram aqui no canal sobre esse interesse do Fluminense em Dudu. O Fluminense vai contratar o Dudu, porque o portal Vamos Futebol e Gol e portais do Palmeiras estão replicando essa informação de que o Fluminense estaria
interessado na contratação do Dudu. O Fluminense estaria disposto a colocar o volante Martinelli na negociação. No momento, o Palmeiras não vê necessidade de um novo jogador de meio campo, porém o cenário pode mudar. E a informação que eu consegui apurar com várias fontes é que não tem nada de troca entre Fluminense e Palmeiras, entre Dudu e Martinelli, até porque o Fluminense acabou de perder o André, acabou de perder o Alexandre e hoje o Martinelli é titular, é um jogador jovem. O Fluminense não vê com bons olhos essa troca. O Dudu tá numa... Não dá nem para dizer que o Dudu tá numa má fase, né? Depois da lesão que ele teve no joelho de ligamento, ele não conseguiu retornar à sua forma, não conseguiu ter espaço no Palmeiras. Teve aquela situação dele para sair ao Cruzeiro, que estava tudo certo, o Cruzeiro anunciou, mas aí o Dudu deu para trás e a Leila falou que o Dudu tinha vamos falar a verdade aqui, a Leila Pereira naquele episódio praticamente tava expulsando, tirando o Dudu do Palmeiras, né? Abrindo as portas e falando pro Dudu ir embora. E acabou que ele não foi ao Cruzeiro. É um jogador já experiente, Martinelli é um jogador jovem, né? Então também teria que ver os valores dessa situação, mas segundo minhas fontes, apurei, busquei essa informação para trazer para você, torcedor tricolor. Não tem nada de Dudu e Martinelli agora, inclusive o Fluminense não deve fazer mais contratações até o final de 2024. Aí para o ano que vem é outra situação, o Fluminense vai estar no Super Mundial. O Dudu é um jogador de qualidade, apesar que depois da lesão, repito, não está com muito espaço no Palmeiras, não vem jogando no Palmeiras, não vem tendo minutagem no Palmeiras, então a tendência é o Dudu sair do Palmeiras talvez já nessa virada de ano aí, 2024, 2025, mas troca Dudu e Martinelli, essa troca entre Fluminense e Palmeiras, não existe nada, pelo menos neste momento, repito, não tem nada. Ano que vem é outra história, é outro momento, mas agora o Fluminense não vai contratar o Dudu, tá, gente? Isso aí é um boato, respeito quem passou essa informação, né? Mas segundo a minha apuração, e eu confio bastante, não tem nada de Dudu no Fluminense ou uma troca entre Dudu e Martinelli. Deixa o seu comentário, torcedor tricolor, você gostaria de ver o Dudu no Fluminense? Trocaria o Dudu pelo Martinelli? Comenta aí. E a última pauta desse vídeo eu quero falar sobre uma postagem polêmica de jogador do Fluminense. Eu tô falando do John Ares. John Ares fez uma postagem, fez uma comemoração que ninguém entendeu muito bem e depois ele postou nas suas redes sociais, como você pode ver aí, consciência, tranquilamente, paz. Emulou a celebração já clássica do norueguês Haaland. E recentemente, você sabe, torcedor tricolor, ele ficou chateado com a diretoria por conta de uma recusa de uma proposta do Galatasaray. O John Ares gostaria de jogar no futebol europeu. Depois de uma partida, do jeito que foi a derrota, o John Ares postar essa coisa no story, a galera depois, quando assistiu isso aí de noite ontem, ficou com a cabeça quente. Eu particularmente não gostei num primeiro momento, agora, segunda-feira, cabeça mais fria, né? Acho que não é nada para o torcedor do Fluminense, é mais direcionado, talvez, para a diretoria, mas claro, pô, torcedor é paixão, é emoção. O Fluminense tinha acabado de perder para o Juventude da forma que foi, muita gente não gostou, não curtiu, reclamou bastante, eu reclamei também, eu admito aqui, mas assim, o Ares tem que tomar cuidado com isso, né? Tudo bem, ele tá chateado com a gestão do Fluminense, não cumpriram com a palavra, o acordo que tinha e etc e tal, mas cara, pensa bem antes de postar, não toma nenhuma atitude no impulso para você não perder o carinho da torcida. Tem jogador de futebol que não sabe a importância disso. A gente vê vários ex-jogadores do Fluminense antigos aí que tem portas abertas do clube, né? Romerito vai a hora que ele quer no Fluminense. Outros jogadores já passaram ali. Fred pode ir a hora que quiser, tá trabalhando no Fluminense, pode ir a hora que quiser. O Marcão hoje trabalha no Fluminense, mas quando não trabalhar também, pode ir a hora que quiser. Vários jogadores históricos aí do Fluminense,
né? Cara, a melhor coisa, o maior legado de um jogador de futebol é realmente essa idolatria que ele deixa a torcida, né? Os futuros torcedores por tudo que ele fez. O Arias já fez muita coisa pelo Fluminense, muita coisa grande, então tem que ter cuidado para não estremecer essa relação, não estremecer esse carinho que o torcedor do Fluminense tem por ele. Essas eram as informações que eu tinha para trazer, torcedor tricolor. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.